sinagoga vandalizada em Londres. Isso está acontecendo. Vira e mexe, eu trago isso aqui para que você, inscrito no canal, não confunda o sionismo, que é um movimento de radicais de Israel que não toleram os palestinos, aquele movimento só nós, tudo é nosso. Não confunda o sionismo com antissemitismo. Então, as democracias liberais, eu sou um defensor da democracia, do modo de vida da democracia, porque nos permite liberdade, nos permite questionar, mas o excesso de permissividade das democracias é a maior fraqueza da democracia, né? Deveria ser a sua maior força, mas infelizmente no mundo onde se mente bastante, tem muita mentira, né, nas redes sociais. Mas isso é uma característica das democracias liberais, dos países que têm liberdade. Isso não ocorre no Oriente, isso não ocorre na China, isso não ocorre na Rússia, isso não ocorre lá no regime dos Ayatollah, não ocorre no regime saudita, que é uma monarquia absolutista, não ocorre nada disso, né? Você falou um pouquinho diferente da cartilha oficial, é cacete, é cana, é masmorra ou morte. É simples assim, é simples assim. Você falou, né? Eu defendo aquela pauta LGBTQIA+. Rússia da cadeia, nos países muçulmanos, da morte. Mato. Então, mas das democracias liberais se permitir que você defenda, tal, numa boa. E isso descambou em função da propaganda, descambou para um antissemitismo generalizado no mundo, cara. No mundo. Nós vemos isso no Brasil, a gente vê isso na França, a gente vê isso nos Estados Unidos, Canadá, Europa. Eu estou citando aqui o exemplo que aconteceu em Londres, de uma sinagoga. Mas tem isso no mundo. E normalmente esses radicais que fazem isso estão defendendo as minorias, estão defendendo contra o sionismo, mas ao mesmo tempo sinalizam para uma república como o Irã, que quer o fim do Estado de Israel, o Irã, que é patrocinador de vários grupos terroristas, aí dá uma contradição absurda. Você pode ser contra o Estado de Israel, mas você não pode ser a favor de um Estado que proteja terrorismo. Aí é demais, né, meu irmão? Você pode ser contrário a esse modo de vida dos americanos, que eu acho deplorável, acho horroroso, mas você não pode ser contra uma ação cirúrgica contra um regime que está tentando obter arma nuclear e é manifestamente financiador de grupos terroristas. Não dá. Então, tem muita mentira nisso. E pela cegueira das ideologias, as ideologias cegam. Cegam você de esquerda, cegam você de direita. O cara começa a ficar bitolado, achar que o mundo é só uma frestinha. Não, é muito complexo isso. Então tem coisa que você vai ser contra e obviamente terá coisa que você será a favor. Isso no mesmo espectro ali das suas ideias mães. Tá? Então tem que ir com calma nisso. Temos o papel aqui de um canal que é contra essas radicalizações, por isso que eu convido o senhor, a senhora a se inscreverem aqui. O papel aqui é a gente conversar, alertar e pedir. Se você está entrando por um caminho mais radical, que não aceita a convivência com alguém contrário, muito provavelmente você não deve gostar de democracia, porque democracia é isso, é a convivência entre os contrários. Essa é. Aí você fala, não, eu quero um regime ditatorial. Aí muda a rotação da ditadura e passa a dar cacetada na sua cabeça. Aí tu não vai gostar, tu não vai achar legal. E é óbvio que não vai gostar. Então, essa turma que tem esse sanguezinho, que com um viés mais duro, mais ditatorial, gosta. O sangue ferve, o coração pulsa quando o porrete está na cabeça dos outros. Quando o porrete vira para sua cabeça, aí ele começa a gritar. Eu vejo isso muito claramente no Brasil. Antes de 18,
18, até 19 para trás, assim, a virada do bolsonarismo se deu a partir de 19. Ah, bandido bom, mas isso, não quer fazer crime. Agora o porrete virou, agora o porrete está dando na cabeça dos bolsonaristas. Não, direitos humanos, condições humanitárias na cadeia, muda rápido. E as pessoas nem se apercebem disso. Então, meu irmão, quando você tiver sentido que está entrando para um lado mais de intolerância, não é por aí. Nas democracias liberais, o grande barato das democracias é a convivência com os contrários, com os diferentes. Senão não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Eu só gosto daquilo que dá porrada na cabeça dos outros. Porra, então o Brasil não serve para você, os Estados Unidos não serve, a Europa não serve. Você tem que ir lá pro regime dos xiitas, dos raianos. Mas ali só toca uma rotação do disco, e às vezes o disco muda de rotação. E aí é paulada na sua cabeça, né? Então tem que ir com calma nisso aí. Não é você tendo essa intolerância religiosa que vai chegar a alguma coisa, né? Vai ter mais paz com intolerância religiosa. A tendência é piorar, né? A tendência é sempre piorar. Escreve, curte, comente, compartilha e sobe esse like, meu irmão. Portanto, canal de um só é difícil, viu? Vocês não têm noção o quanto é difícil canal de um só. Pix do Contraponto, se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho, sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!